Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Nossa, só tem poucas pessoas aqui? Eu vou repetir essa fala. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém, glória a Deus. Falei, será que todo mundo subiu lá para a reunião dos jovens? Amém, glória a Deus. Aleluia. Que bom que estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, podendo trazer a palavra, tendo essa oportunidade de crescer um pouquinho mais na presença do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor vem colocando em nossos corações, de acordo com aquilo que o Senhor vem ministrando conosco. Eu creio que cada dia a gente cresce um pouquinho mais, a gente evolui um pouco mais. E é bom crescer nas coisas de Deus, nas coisas do reino. É bom a gente saber mais das coisas do Senhor. E hoje, nesta manhã, eu quero ministrar com vocês uma palavra que está lá no livro de Atos. A gente vai começar no capítulo 18 e termina no capítulo 19. Atos 18, vamos ler do 24 até o 28, e Atos 19, do 1 ao 6. Parte da palavra que eu vou trazer aqui, o presbítero Júlio já auxiliou aqui falando sobre a imposição de mãos, o que é, então a gente vai ouvir isso com um entendimento do que é a imposição de mãos. Glória a Deus por isso, como Deus é bom, né, irmãos? E no momento do final do louvor ali, quando o pessoal começou a orar em espírito ali, eu falei, Senhor, glória a Deus por isso, porque é isso que eu quero para esta manhã, trazer os meus irmãos para esta manhã, nesse ambiente, todos juntos, nesse ambiente de adoração, de oração em espírito. É isso que eu quero acender nos irmãos, que é isso que Deus colocou no meu coração. Leva isso para a igreja, leva isso para o meu povo. É isso que meu povo vai ter nessa manhã. Então, por isso que eu quero ler com vocês esses versículos de Atos, explicar algumas coisas e dar sequência aqui. Todos acharam? Atos 18, do 24 ao 28. Diz assim: E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o, Áquila e Priscila o tomaram consigo e expuseram-lhes mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muitos aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. 19:1 agora. E aconteceu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele lhes disse: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Amém? Até aqui a nossa leitura. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós temos aqui na Tua casa, essa liberdade que nós temos de Te louvar, de Te adorar, de Te cultuar, de vir buscar ao Senhor. Obrigado por esse tempo e que nós possamos crescer em graça, Senhor, crescer no Teu reino, aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra e sairmos daqui nesta manhã cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. É isto que eu pretendo aqui nesta manhã, Senhor, ser usado por Ti para fazer isso, conforme o Senhor colocou em meu coração, Pai. Por isso eu oro que o Senhor abra o coração dos meus irmãos, abra o entendimento de cada um, que eles possam absorver essa palavra e que essa palavra possa frutificar e fortalecer cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lá no versículo 24, começa falando que veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria. Alexandria
e diz que esse homem ele era eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, era um homem que ele tinha bom conhecimento, ele tinha um grande conhecimento, porque de onde ele vinha, Alexandria, era um local de bastante estudos, um local onde até hoje tem as bibliotecas lá de Alexandria, um local muito conhecido, um local historicamente muito importante, e este homem vinha de lá, e ele era instruído no caminho do Senhor, porém, ele era judeu, ele era instruído nas tradições judaicas, nas escrituras judaicas. Ele diz que ele era fervoroso no espírito, e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, ou seja, até onde ele tinha conhecimento, ele falava e ele ensinava. E ele conhecia, diz aqui no final do versículo 25, que ele conhecia somente o batismo de João. O batismo de João é o batismo do João Batista, o batismo nas águas. É aquele que as pessoas, quando se arrependem, vão e fazem o batismo nas águas para um testemunho público daquilo que eles passaram a crer. Um testemunho público de que eles, a partir de agora, creem em Jesus, creem na obra do Senhor, e que esse é um testemunho público, né? Lá em Mateus 3,11, diz assim, se puder colocar aqui para nós, Maio, Mateus 3,11, explicando, o próprio João Batista explicando sobre o que era o arrependimento, o batismo dele, que era, ele pregava o quê? O arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, ele pregava contra o pecado, ele pregava sobre a importância de se arrepender. E lá em Mateus 3,11 ele diz assim, e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Então, esse era o batismo que Apolo conhecia, o batismo do arrependimento. Aí o João dá a sequência, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. De quem ele está falando? Ele está falando do próprio Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, segundo a descrição aqui nessa passagem de Atos, Apolo não conhecia essa parte do batismo com o Espírito Santo e do batismo com fogo, porque diz aqui que ele conhecia somente o batismo de João, ou seja, a parte do arrependimento. Estava meio que incompleto ali de conhecimento. E por que isso, irmãos? Porque ele estava ali num período onde era o início da igreja, era o início de todas as coisas. Paulo foi um homem que ele recebeu diversas revelações e firmou diversas doutrinas, diversas coisas, veio através dele, tanto que nas escrituras aqui, quando a gente lê as cartas de Paulo às igrejas, a gente vê muitos ensinamentos que foram passados através dele porque ele recebeu essa revelação. Hoje nós temos isso tudo já formularizado, tudo já pronto, podemos dizer assim, mas naquele período ainda estavam se formando, ainda estavam sendo aplicadas diversas coisas. Por isso que diz na palavra que Apolo só conhecia o batismo de João. E aqui também entram dois personagens, Áquila e Priscila, que Paulo conheceu. Se a gente ler um capítulo anterior aqui, eles se conheceram no capítulo anterior, e diz que expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Então, olha a importância da gente andar e conviver com pessoas e buscar estar com pessoas que têm mais conhecimento do que a gente. Essas pessoas vão mostrar aquilo que a gente ainda não conhece. E quando há um interesse por essa busca, o nosso conhecimento cresce. E aqui diz que eles expuseram mais perfeitamente o caminho a Apolo, e ele, como sendo um homem, diz aqui, eloquente, um homem que provavelmente ansiava por buscar conhecimento, com certeza ele aceitou bem esse ensinamento e passou a conhecer mais. E na sequência aqui diz que quando ele estava em Corinto, Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos. E Paulo fez a pergunta para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando eles passaram a crer em Jesus, quando eles confessaram a Jesus, Paulo perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo. Porém, esses discípulos aqui já não diz mais se é Apolo ou só diz que são alguns discípulos. Eles disseram assim: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Hoje não é essa a nossa realidade, irmãos. Desde o início da minha conversão, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na igreja,
graças a Deus, eu ouço falar sobre o Espírito Santo. Eu ouço falar sobre o poder, sobre o agir, sobre o mover do Espírito Santo, quem Ele é, como Ele faz, e com o decorrer da caminhada, a gente vai aprendendo e aprimorando mais o conhecimento sobre o Espírito Santo, aprende que Ele vem habitar em nós, aprende que Ele que manifesta a tua vontade, o teu poder dentro de nós, quando nós damos espaço para Ele, mas aqui a gente vê que eles nem sequer haviam ouvido falar do Espírito Santo. Ainda hoje no nosso meio, não no meio cristão, mas quando a gente olha para a sociedade que não frequenta uma igreja, para a sociedade que não conhece a Jesus, quantas pessoas não ouviram ainda falar do Espírito Santo? Eu creio que ainda tem pessoas que não ouviram falar do Espírito Santo. E há necessidade de que nós levemos o Espírito Santo para essas pessoas. O Espírito que nos convence quando a gente está longe de Deus, quando a gente está longe de Jesus, é o Espírito que nos convence, mas para isso a gente tem que começar a dar lugar para Ele, e para dar lugar para Ele, você tem que dar lugar para algo que você conheça. Se você não conhece algo, se você não sabe como é que você vai dar espaço, como é que você vai dar lugar? Não tem como. Não tem como dar espaço, a não ser que seja muito fraco das ideias, posso dizer assim, para dar espaço para alguma coisa que a gente não conhece, né? Algo que a gente não sabe o que vai fazer. Vai fazer bem? Vai fazer mal? Não vai? Como é que é? Né? Tem que ser prudente e para dar espaço para alguma coisa tem que saber, tem que conhecer. E aqui esses discípulos responderam a Paulo: sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E Paulo continua e pergunta: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, nesse período aqui, citado na Escritura, somente o que era mais notório, o que era de maior conhecimento, era o que João Batista tinha feito. Pelo visto aqui, pelo entendimento que eu tive na leitura, o que João Batista fez causou bastante impacto. Isso gerou bastante repercussão naquela época, porque aqui é o que você vê que as pessoas conheciam. Aqui já tinha um tempo que Jesus tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, ascendido aos céus. Paulo já havia sido o perseguidor da igreja, ele já havia se convertido, já estava aqui, se eu não me engano, na sua terceira viagem missionária, e então já um tempo tinha passado, mas naquela época, como a gente sabe, não tinha tanta tecnologia de informação como tem hoje, né? A informação era do boca a boca e conforme as pessoas andavam. Então, hoje em dia acontece algo aqui, você está lá longe, você já está sabendo. Eu lembro que o dia que teve o acidente trágico aqui do avião, próximo de casa, eu estava em Bauru, no interior de São Paulo, e o acidente foi 1h alguma coisa da tarde, 10 minutos depois eu já estava cheio de imagem no meu celular, cheio de foto, preocupado com os familiares, porém já tinha conseguido falar com eles. Então, assim, em coisa de minutos você tem acesso às informações. Naquele período não, naquele período demorava. Então por isso que somente o batismo de João que era conhecido, porque o João Batista batizou, ele fazia lá, ele fez todo aquele movimento do batismo, causou todo aquele alvoroço antes do começo do ministério de Jesus, porque a partir do batismo de Jesus que Jesus começou a operar maravilhas, milagres, durante os 3 anos do seu ministério. Então já tinha um certo tempo. E Paulo, como ele recebeu essas revelações e recebeu muita coisa do Senhor, diretamente do Senhor, Paulo disse para eles: olha, certamente João batizou com batismo de arrependimento, mas diz assim, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele. Ou seja, ele estava anunciando Jesus, ele estava anunciando que era necessário se arrepender para poder receber aquele que viria. E ele estava fazendo esse anúncio, ou seja, ele estava abrindo o caminho para o Senhor, como diz na Escritura. E Paulo, sabendo disso, impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E diz aqui que eles falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre nós, algo muda, né? Receber o Espírito Santo, o batismo de João, eu fiz uma anotação aqui, o batismo de João, o batismo nas águas, é a expressão pública do arrependimento, mas receber o Espírito Santo é a expressão de transformação interna, e aí começa uma manifestação de dons espirituais dentro de nós, algo novo começa a ser mudado dentro de nós, e aqui a partir desse instante,
a gente já vê algo diferente, porque diz no versículo 6 do capítulo 19, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles falavam em línguas e profetizavam. Coisas que eles não faziam antes de receber o Espírito Santo, eles passaram a fazer após receber o Espírito Santo. Jesus disse, né, que quando ele fosse, ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador. Esse Consolador é o próprio Espírito Santo que Jesus enviou para que, mesmo ele não estando fisicamente junto conosco, mas que nós tivéssemos esse consolo, esse fortalecimento, esse renovo através do Espírito Santo. Aqui diz que eles falavam em línguas e profetizavam, mas quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, vou abrir lá quem quiser abrir comigo, 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o versículo 11. Primeira Coríntios 12, do versículo 4 até o versículo 11, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas e a outro interpretação das línguas. Mas todos esses e o mesmo Espírito trabalham trabalham estas coisas, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Amém? Aqui, Paulo está explicando o que é que muda quando a gente recebe o Espírito Santo. O que acontece? O que foi falado lá, no finalzinho do versículo que a gente leu, que eles profetizaram, começaram a falar em línguas. Aqui já temos mais detalhes do que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo. Eu lembro que alguns domingos atrás, não lembro quantos, o irmão Paulo Barbosa ministrou aqui de uma maneira muito poderosa sobre a busca dos dons espirituais, a busca sobre a manifestação desses dons. Irmãos, quando a gente busca com fervor, busca com vontade, busca com um desejo de experimentar essas coisas são manifestas através de nós. Só que muitas vezes durante a nossa caminhada, no nosso decorrer do dia a dia, no passar do tempo, a gente acaba perdendo um pouquinho desse desejo de buscar, desse desejo de experimentar a manifestação dos dons. Eu confesso que depois dessa pregação do Paulo Barbosa, reacendeu em mim essa vontade de viver a manifestação dos dons. Eu tenho alguns dons em especial que eu quero viver, que eu quero experimentar, especialmente dom de cura, dom de interpretação de línguas, que eu acho sensacional, maravilhoso. Eu oro para o Senhor para poder experimentar esses dons. Eu oro para poder experimentar assim, de uma forma diferente, porque algumas vezes eu orei por mim e eu parei de sentir dor. Só que eu quero orar pelos outros e os outros pararem de sentir dor. Eu quero que quando alguém esteja orando em línguas do meu lado, poder interpretar, poder repassar aquilo que a pessoa está recebendo, porque a palavra diz, Paulo diz que quando a gente ora em línguas, é o nosso espírito orando ao Espírito de Deus. Antes da gente profetizar, a gente muitas vezes ora em línguas para poder falar aquilo que Deus quer falar. A gente ora em línguas e Deus revela aquilo para nós, e daí a gente fala, a gente profetiza para a vida das pessoas. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, assim como a gente viu ali no livro de Atos, as pessoas tiveram ali em posição de mãos sobre elas receberam o Espírito Santo, elas tiveram ali a manifestação dos dons. Ali fala só de duas manifestações de dons, só de falar em línguas e de profetizar. Elas já começam a desfrutar de algo diferente. Aqui, a gente vê nessa explicação outras manifestações de dons, outras coisas pelas quais a gente pode querer e buscar. E diz aqui no versículo 11, mas todos esses o mesmo Espírito trabalham, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Ou seja, nós temos que desejar, algo que nós temos que querer, nós temos que buscar por isso. Hoje o nosso entendimento, o entendimento que nós temos aqui, o entendimento comum da igreja, é que quando nós nos arrependemos, quando nós nos
nos declaramos a Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. E com o passar do tempo, com o buscar, a gente vê a manifestação desses dons através do orar em línguas, através de outras manifestações de dons aqui. Então, o mais comum no nosso meio é o orar em línguas. Eu não sei quantos aqui ainda não oram em línguas. Eu não sei quantos aqui ainda não experimentaram isso. Eu confesso que no começo, quando eu estava na busca desses dons, eu ouvia palavras da importância do orar em línguas e ouvia palavras falando contra o orar em línguas. O orar em língua estranha, porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vê lá em Pentecostes, Atos 2, 8, quando o povo estava reunido ali e eles receberam o Espírito Santo e fala que veio como línguas como que de fogo, eles falavam em línguas conhecidas, porque as pessoas que estavam ao redor, elas entendiam, pessoas de países diferentes, de falas diferentes, entendiam o que aqueles homens estavam falando, então ali eram línguas conhecidas. Mas mais adiante Paulo explica que quando a gente ora em línguas, se eu orar em línguas para alguém, não vou estar edificando a pessoa, porque a pessoa não vai estar entendendo, mas eu vou estar orando o meu espírito, orando ao Espírito de Deus. Então eu tinha muita dúvida quanto a isso, e eu queria orar, mas ouvia palavras que me bloqueavam. Só que teve um dia, para a glória do Senhor, eu recebi uma imposição de mãos, e nessa imposição de mãos, eu escutei, abre a tua boca e fala, e ali eu comecei a falar em línguas, eu senti algo tão diferente, algo tão poderoso. E depois eu vim ouvindo pregações, ainda vejo algumas que são contra, mas hoje eu já desconsidero, porque eu creio que o orar em línguas edifica a nossa vida, edifica o nosso espírito, porque é o nosso espírito falando diretamente ao Espírito de Deus. Então esse eu creio que é o primeiro passo, é o primeiro manifestar dos dons espirituais nas nossas vidas. Só que tem muita coisa aqui que a gente pode experimentar. Tem muita coisa que está descrito aqui, que a gente pode experimentar, e diz aqui que não é para mim, não é para meu proveito, não é para seu proveito, diz aqui que é para um proveito comum. Então, o orar em línguas é para o meu proveito, porque o meu espírito é o Espírito do Senhor. Mas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, operação de milagres, isso é para o bem comum, é o bem comum da igreja, é para a edificação da igreja do Senhor. Então, qual que é a minha intenção nesta manhã? O que o Senhor falou muito poderosamente comigo nesta manhã? Eu quero que você convide a igreja a se dispor, a experimentar e a fluir nesses dons, a fluir mais nesses dons. Eu sei que muitos de vocês já experimentaram e já fluíram, mas como a gente vê, irmãos, quando a gente está andando, por exemplo, é um exemplo bem simples, mas é um exemplo prático, fácil da gente entender. O nosso carro precisa ser reabastecido para ele poder continuar andando. Hoje em dia tem os carros elétricos, né? Tem aquelas tomadas diferentes que você tem que pôr na tomada para eles se reabastecerem, mas a gente também tem que abastecer o nosso espírito para que a gente possa estar cheio, para que a gente possa estar fluindo, para que a gente possa estar caminhando, para que a gente possa estar indo mais longe e experimentando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo quer manifestar nas nossas vidas. Mas nós temos que estar sempre abastecidos, nós temos que estar sempre cheios. Então essa manhã é uma manhã que o Senhor me desafiou a trazer para a igreja, desafiar a igreja a se reabastecer, mesmo aqueles que já se sentem fortalecidos no Espírito. Não, eu estou em dia com a presença do Espírito Santo na minha vida, ou aqueles que não, eu não experimentei isso. Então hoje é amanhã de desafio, para você se desafiar a experimentar e a querer e a buscar. E como que isso vai acontecer? Eu vou chamar o grupo de louvor aqui. Hoje eu vou ser breve, irmãos, hoje eu não vou me estender muito não, hoje eu vou ser bem breve. Eu vou chamar o grupo de louvor aqui e nós vamos entoar cânticos, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você que se sentir à vontade, vem aqui à frente. Vem aqui à frente para que nós possamos orar por você, que nós possamos impor as mãos sobre você, assim como nós já aprendemos aqui no momento de dízimos de ofertas, o que é a imposição de mãos. Eu vou impor as mãos sobre a sua vida e declarar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu vou impor as mãos sobre você e vou declarar esse poder para que você possa também experimentar, para que você possa também sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do agir de Deus, porque o que é o poder de Deus em nossas vidas, irmãos? É o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Quando a gente dá lugar para Ele se manifestar, para Ele se expressar,
através de nossas vidas, ele se expressa. E isso, como diz aqui na palavra, não é para proveito nosso, mas é para proveito da igreja, é para proveito do nosso próximo. Quando a gente manifesta o Espírito Santo, a gente faz ele conhecido para, às vezes, pessoas que não o conhecem, poder o conhecerem e através disso entregar a sua vida para Jesus. Então, essa manhã, irmãos, é uma manhã de renovo para aqueles que já são convertidos há bastante tempo, amanhã de reabastecer a chama. Quando a gente vê um fogo ali, se você não colocar lenha, se você não colocar um combustível ali, aquele fogo vai se apagar. Então essa manhã é uma manhã da gente colocar lenha na fogueira, colocar ali combustível para que a chama do Espírito venha arder nos nossos corações, para que a chama do Espírito venha queimar dentro de nós e que ela possa expressar a transformação que o Espírito Santo vem causando dentro de cada um de nós. Quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza, quem puder. E enquanto o grupo estiver louvando, vai orando, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. E se você se sentir à vontade, se você se sentir confortável em fazer isso, vem aqui à frente, para que eu possa fazer aquilo que a gente viu aqui na palavra. A imposição de mãos, fazer com que o poder do Espírito Santo aflore, se mostre, se apareça, se manifeste dentro de você. Isso, irmãos, é para a glória e honra do santo nome do Senhor. Ele nos deu essa ferramenta. Através do sacrifício de Jesus, Ele foi para aquela cruz, Ele ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo. E Ele enviou para que nós pudéssemos usufruir e pudéssemos edificar primeiramente a nós mesmos, porque estando nós fortalecidos, estamos nós edificados, nós podemos edificar a vida dos nossos irmãos, nós podemos edificar a vida daqueles que estão próximos de nós, nós podemos edificar a vida daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem a Cristo, através do manifestar do poder de Deus em nós, que é o Espírito Santo agindo em nós. Os cultos do domingo de manhã são denominados os culto do Espírito Santo. Então nós vamos clamar por esse poder nesta manhã. Nós vamos clamar por essa presença, por esse manifestar nesta manhã. E que o Espírito Santo venha fluir através de nós. Venha encher as nossas vidas. Venha nos fazer estremecer quando nós percebermos o manifestar dele em nossas vidas. Ele venha nos fazer ficar com o coração cheio de temor e de tremor, porque o Espírito Santo se movendo em nós é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, Ele derramou isso em cada um de nós. E eu quero despertar isso em você nesta manhã. Eu quero virar essa chave. Se você já está com o Espírito Santo ali manifestando os dons em você, glória a Deus, irmãos. Continue assim, continue firme, continue forte. Mas se você sente que você precisa de uma ajuda, que você precisa de algo ali para poder te auxiliar a ver os dons, o manifestar do Senhor, o manifestar do poder de Deus através do Espírito Santo do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia.